In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 8º domingo depois de Pentecostes. A meio das leituras tem uma palavrinha que realmente nos impacta. Abba, Pai. Então, e esta era a palavra com a qual mais frequentemente Jesus se dirigia a Deus. Esta era a palavra que Jesus usava para se dirigir a Deus. Dizem os exegetas que essa é aquela palavra que a gente colhe da boca das criancinhas quando ainda não sabem falar direito e se dirigem ao seu progenitor. Balbuciando as primeiras vezes um modo de chamá-lo. Abba. Alguns traduziriam papaizinho querido do meu coração. Papaizinho querido do meu coração. Este é o jeito preferencial de Jesus dirigir-se a Deus. Não sei o que aconteceu conosco, digo com a humanidade. Não sei o que aconteceu conosco. Talvez por sabermos que Deus é tão grande, tão poderoso, tão forte, tão digno, de tão grande majestade, da mais alta dignidade. Talvez o pensamento, e nós vamos crescendo nisso, quanto mais nós vamos conhecendo o macro e o micro, quer dizer, o macrocosmos e o microcosmos, aquilo que as partículas mais fundamentais, e pensar que Deus está aqui, está lá, está em tudo, que tudo saiu das mãos de Deus, que tudo foi criado por Ele, que Ele tudo tem presente, tempo e espaço, tudo tem presente, que tudo Ele dirige, e que tudo pode, tudo está nas suas mãos, tudo pode. Talvez a grandeza, essa imensa grandeza de Deus, será que isso nos assustou, queridos? Que perdemos a noção de pessoalidade de Deus? Que perdemos o contato da paternidade divina, de que Deus é nosso Pai? Nosso Pai. Será que no desespero de nos sentirmos longe de Deus, nós nos entregamos, afinal, à escravidão? São Paulo, hein? Na epístola. A escravidão do mal, do pecado? Será que, desesperando da liberdade de filhos de Deus, nós, afinal, escolhemos fazermos mal uns aos outros, a nós mesmos e aos demais? Será que é isto? Vejam, queridos, que Jesus, quando questionado e foi então ensinar-nos a rezar, ele começou a ensinar-nos a rezar chamando a Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus. Ele quis que nós o chamássemos, também nós o chamássemos de Pai. Ele queria esse sentimento que tinha no seu sagrado coração, que nós tivéssemos esse sentimento no nosso coração para consagrar-nos a Deus. Ele queria que nós tivéssemos esse sentimento. Ensinou-nos a dizer o Pai Nosso. Toda a obra de Jesus era para que nós tivéssemos esta confiança em Deus.
né? Todo o chamado a viver a lei em sua plenitude, a pregação de Jesus. Pense no Sermão da Montanha. Todo o chamado a viver a perfeição, não qualquer lei, mas a perfeição legal, a perfeição da lei. A perfeição da lei não está nos números que regem o macro e o microcosmos. A perfeição da lei está no amor, em ter Deus por amor. Aqui está a perfeição da lei. Não é fazer aquilo, desculpem, mas não é fazer aquilo que Bergoglio diz. Bergoglio tem os mandamentos como um castigo divino. Não. A perfeição do amor lança longe o temor e nos faz amar a lei como aquela que nos liberta para vivermos a plenitude da perfeição. A plenitude, que é Deus. Deus é perfeito. Isso nos faz filhos. E como dizia João Paulo II, eu gosto tanto de dizer como ele, filhos no Filho. Filhos no Filho. Quando Jesus, enfim, expulsa os demônios, quando ele cura as nossas enfermidades, quando ele perdoa os nossos pecados, quando na cruz está toda a mensagem de Jesus, tudo está na cruz. Quando Jesus na cruz sofre paciente e confiadamente, sabendo que Deus é o Abba, o papaizinho querido do seu coração, e não lhe permitirá. Olha só, está sofrendo. E morte ignominiosa, que é moral. Morte ignominiosa significa um sofrimento moral. Morte ignominiosa e dolorosa. Até a última gota de sangue. Vejam o seu coração aberto. Já não tem sangue, corre água. Já não tem sangue, corre só a água. E contudo, Abba, papaizinho querido deste meu pobre coração. Pobre coração sem mais sangue, sem sequer água. Desse meu pobre coração. Pai, confia até o fim. Queridos, mais do que nunca nós precisamos aprender essa lição de Jesus, hein? Porque, deixa eu dizer uma palavra do Evangelho, então, né? Sim, esse Evangelho enigmático por si. Tem outros anos que eu falei mais sobre o Evangelho e destrinchei o melhor, né? Então, mas esse ano eu queria tirar do Evangelho essa lição. Isso que é o triste, desculpe, mas é o triste. Vês que nos é tão difícil chegar à paternidade de Deus, a que não vemos. Ao menos chegássemos nós à fraternidade, né? E conquistássemos irmãos para nós. E como ensina Jesus no Evangelho, conquistássemos irmãos para nós, ainda que com o dinheiro da iniquidade, com os bens da iniquidade. Todos os bens neste mundo separados de Deus são iníquos. São iníquos. E é isso que nós fizemos. Separamos todos os bens de Deus. Não, chegamos ao absurdo de querer preservar o planeta em detrimento do próprio ser humano. A proposta que se nos coloca, a moderna proposta que se nos coloca é essa. Né? E afinal, distorcendo completamente o próprio sentido da criação, chegamos ao absurdo de tratar os irmãos que devíamos conquistar, nos quais devíamos fazer a experiência da filialidade. Filhos no filho. Filhos nos filhinhos. Nos quais devíamos fazer, pois, a experiência da filialidade, chegamos a tratá-los como nossos inimigos do planeta, inimigos da sobrevivência da própria humanidade. E por isso, olha, a contradição no pecado só contradição. E por isso devemos
exterminá-los, extingui-los para preservar o planeta. É uma coisa que beira a loucura. Já nem é idiotice, a loucura. Beira a loucura. Coisa demoníaca. Coisa demoníaca. E contudo, nós estamos observando isso, querido, como evolui tremendamente a loucura do ser humano. Né? Que essa proposta tomou conta do mundo. Tomou completamente conta do mundo. Pensar diferente, fazer leis para o bem dos homens. Eu falo em leis, né? Lembrando que no Brasil, essa semana, surgiu umas propostas de lei que, sinceramente, sejam econômicas, sejam penais, sejam societárias e protecionais, leis da mais completa iniquidade. Loucura total, completa. Então, queridos, sim, já não fazemos mais, já não podemos mais fazer, vejam aonde chegamos, no fundo do poço. Não podemos mais fazer experiência de fraternidade. Não podemos mais. A sobrevivência do planeta nos impede de fazer a experiência da fraternidade. Não podemos mais fazer. Então, chegamos ao absurdo. Perdemos os dois. Perdemos o irmão e perdemos o pai. Já não temos mais os homens como irmãos, nem a Deus por pai podemos ter. Chegamos a este mais completo e total absurdo. Chegaremos ao fim com as mãos completamente vazias, queridos. Completamente vazias. Parece que teremos que cavar e mendigar. Trabalhar pelo resto da eternidade e mendigar. Pelo resto da eternidade. Porque chegamos ao fim com as mãos completamente vazias. Foi-nos toda a esperança, foram-nos todos os bens. O homem já não tem mais bem qualquer, nem com os homens, nem com Deus. Nem na sua relação com os homens, nem na sua relação com Deus. Chegamos a essa mais extrema pobreza que jamais alguém poderia pensar chegasse a humanidade rica em ciência e tecnologia. É de chorar. Né? A verdade é de chorar. Como restaurar tudo isto, queridos? Como restaurar tudo isto? Como dar de novo à humanidade a experiência de descobrir que Deus é Pai? Um papaizinho amoroso, querido. Como descobrir que nós podemos ser irmãos uns dos outros, não inimigos, mas irmãos uns dos outros? Como descobrir isso? Esse é o desafio que se coloca hoje a Deus. Porque nós não podemos mais resolver esse problema. Nós não podemos mais resolver. É só Deus mesmo que pode nos colocar num extremo, desculpe, mas num extremo de dor. É o castigo, o grande castigo. Num extremo de dor, num extremo de perigo, de extinção, de destruição da igreja e de extinção da humanidade. Só Deus nos colocando nesse extremo perigo é que nós veremos o valor que tínhamos uns para com os outros. É só Deus nos expondo ao perigo da mais brutal extinção é que nós acordaremos para dizer: Abba, Pai nosso que estais nos céus, socorre-nos, salva-nos. Só. Não tem outro jeito. Não.
Colocamos Deus numa tal encruzilhada, num tal... que ele não tem o que fazer. Deus não tem... Ele precisa... Desculpe, ele precisa usar a experiência do Filho, tá? E deixar-nos aí, pregados à cruz, sem sangue e sem água, tá? Sem o sangue divino e sem a água do co-irmão, né? Sem sangue da humanidade e sem a água da graça da igreja. Deixar-nos aí, sem paupérrimos, sem mais nada. Talvez assim será a última cartada de Deus. Talvez assim, alguns, eu prefiro dizer a maioria, quisera dizer todos, acordemos afinal e aprendamos a dizer, desde o fundo da nossa pobreza, Abba, papaizinho querido do meu coração, salva-me, salva esta humanidade, salva a tua igreja. Abba, Pai nosso que estais nos céus, salva-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.